tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Os tempos estão sombrios. Todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só. Deste mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Reflexão do dia. Gálatas 6, 7, 8 e 9. 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. 9. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. A caminhada da fé tem muitos obstáculos, mas a vitória é certa. Quem aqui conhece o versículo da Bíblia de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Quem já ouviu esse texto? Quem conhece? Levanta a mão aí. Todo mundo aqui conhece. Porque esse versículo é um versículo, é um texto da Bíblia muito repetido, muito falado. Ele é alento, ele é força para muita gente. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu já vi muita gente repetir esse texto, mas poucas pessoas conhecem por que esse texto foi dito, por que ele está escrito, o que ele traz antes dele. E eu coloquei o título da minha mensagem hoje, está escrito aqui na tela, não sei se você consegue ler. Mandamentos acompanham promessas. O que tem de errado nesse título? Tem alguma coisa errada nesse título. O que é que está errado? É que nós, geralmente, pensamos o contrário. A gente pensa que as promessas acompanham os mandamentos. E eu estou dizendo para vocês hoje à noite que antes da gente dizer que a promessa acompanha o mandamento, eu quero dizer que o mandamento acompanha a promessa. Antes vem a promessa, depois é que vem o mandamento. Não é complicado. Se eu obedecer, eu terei uma promessa. Pois eu quero dizer o que é o contrário. Eu tenho uma promessa, e porque eu tenho uma promessa, eu obedeço. Porque eu tenho a promessa, eu obedeço. Deixa eu ler para vocês Filipenses capítulo 4, dos versículos 1 ao versículo 13. Mas antes de eu ler, eu preciso dizer para vocês o seguinte, que essa aqui é uma carta de Paulo. Escreveu para os crentes de Filipos, porque Paulo estava preso em Roma. E ele ganhou um presente. Ninguém sabe o que foi. Teve um desses dias que uma pessoa aqui na Bethesda, que sabe que eu gosto de vinho, me deu uma garrafa de vinho de presente. Teve uma outra pessoa que, na época da Páscoa, fez um panetone de Páscoa e me deu de presente.
Claro que os presentes sempre são bem-vindos. Mas quando você está numa situação fragilizada, o presente tem outro valor. Concordam comigo? Se eu estiver numa situação fragilizada, se eu estiver preso, e você trouxer um bolo para mim na cadeia, óbvio que esse bolo que você trouxer para mim na cadeia, na prisão, vai ter um outro significado se você trouxer um bolo para mim aqui num dia qualquer que eu estiver aqui na Bethesda. Eu vou estar grato pelo bolo que você trouxer na quinta-feira, mas eu estarei triplicadamente grato se você trouxer um bolo para mim no dia em que eu estivesse preso, que eu não vou preso, ou que eu estivesse doente. Paulo ganhou um presente, eles mandaram um presente para ele, na cadeia. E em resposta a esse presente, porque ele ganhou esse presente, ele escreveu essa carta. Então ela é uma carta afetuosa, ela é uma carta cheia de carinho. E ela é uma carta preocupada. Deixa eu falar outra coisa. Você já deve ter ouvido muita coisa do seu pai e da sua mãe. Mas aquilo que o seu pai e sua mãe lhe disserem ou dissessem no dia em que eles morreram, tem um outro valor. Quer dizer, qual foi a última fala da minha mãe? Qual foi a última conversa da minha mãe comigo? Tem um outro valor de outras conversas que minha mãe teve comigo. Essa carta tem muito valor porque Paulo está preso. Ele ganhou um presente na prisão. E as palavras que ele diz a partir da prisão têm muito mais valor do que todos os outros sermões que ele falou, de todas as outras falas que ele teve. E eu acho que foi por isso que eles guardaram essa carta. Não é? Se o seu pai escrevesse uma carta para você e fosse a última carta dele, você guardaria essa carta. Você guardaria o bilhete que o seu irmão ou sua irmã lhe deu um pouquinho antes de você ou dele morrer, ou de você se despedir, de você nunca mais ver. Então, é por isso que essa carta eu quero falar para vocês hoje. Porque eu vou terminar num crescendo, eu vou começar a falar e vou num crescendo, chegar no versículo de número 13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Como é uma carta cheia de afeto, Paulo está inclusive preocupado com duas irmãs que são muito queridas dele. Uma se chamava Evódia e outra se chamava Síntique. E a Evódia e a Síntique brigaram por algum motivo que nós não sabemos. Se estranharam. Alguma coisa aconteceu que elas estavam chateadas uma com a outra. E Paulo, nessa carta afetuosa, diz: ô Evódia, Síntique, parem de besteira, não briguem. E pediu inclusive um amigo dele que as ajudasse. Peça a você, leal companheiro de julgo, que as ajude por causa do Evangelho. Dizendo assim: por favor, ajuda essas irmãs aí que estão brigadas a não continuarem brigadas, porque a vida é tão curta. Ele está preso, próximo de morrer. César vai mandar, Nero na verdade, vai mandar degolar Paulo, vai cortar a cabeça dele. Ele sabe que o tempo dele está curto, então ele escreve, e deixa eu ler para vocês. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade. Olha que coisa linda. Vocês que são a minha alegria e a minha coroa.
Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e os meus demais cooperadores. Seus nomes estão no livro da vida. Vejam, elas estão salvas, elas são crentes, elas são irmãs, parceiras de ministério de Paulo, mas infelizmente estão de briga, de birra uma com a outra. Aí Paulo parte então, não para mandamento, porque um homem que está com esse carinho, com essa preocupação, não está dando ordem, não está cuspindo imperativos, não está demandando obediência. Ele está falando com carinho, com afeto, com gratidão. É uma carta de gratidão por ter ganhado um presente que os irmãos mandaram para ele na prisão. Aí ele começa dizendo assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha, esse homem que escreveu isso, estava na prisão. Eu não sei, eu nunca fui preso. Meu pai foi preso. Meu pai foi um preso político. E eu sei, não por ter sido preso, mas por ser filho de um preso, que a cadeia é fruto de ansiedade, de revolta, de amargura. E este Paulo está dizendo para eles assim: a paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ele falava da experiência dele. Ele não estava dando ordem, ele estava contando o que ele estava fazendo, como ele estava sobrevivendo dentro da prisão, na iminência de ser degolado, na iminência de cortarem a cabeça dele. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus de paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Vocês renovaram o interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham a oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Porque eu aprendi, isso é Paulo dizendo, eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente,
tendo muito, tendo pouco. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Sempre que a gente fala de mandamentos, a gente fala de proibição. Então tire da sua cabeça essa ideia de que mandamento é não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Porque um homem preso, um homem no leito da morte, não tem mandamento. E Paulo não tinha mandamento. Ele tinha experiência para repartir. Foi isso que aconteceu comigo. É isso que eu vivo. É isso que faz parte da minha existência. E é isso que eu quero dividir com vocês. Portanto, isso que eu tenho, que já é a promessa de Deus da minha vida, eu estou repartindo com vocês. A promessa vem antes do mandamento. A promessa vem antes do conselho. A promessa vem antes de eu dizer alguma coisa para vocês. Eu tenho que experimentar isso na minha vida. E o que é que Paulo experimentou? Primeiro, ele experimentou que a alegria controla a ansiedade e traz paz. É um crescendo. Falei que ia ser um crescendo. Vocês entendem o que é um crescendo? É o volume do rádio. Crescendo. Alegria controla a ansiedade e traz paz. Olha como Paulo trabalha isso exatamente no versículo de número 4, depois no versículo de número 6, e depois ele fala da paz. Olha como é: alegrem-se no Senhor. Novamente digo, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida de todos. Olha o crescendo. Você tem alegria, um coração amável, você controla a ansiedade e não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus e haverá paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha o crescendo. Então deixa eu falar. Não adianta eu dizer para vocês, alegre-se, porque a alegria não é uma coisa que você provoca artificialmente. Se eu levantar minha mão aqui e disser assim, olha pessoal, olha para mim, por favor, todo mundo olhando para mim agora. Quando eu baixar minha mão, eu quero todo mundo chorando. Vamos lá, todo mundo olhando para mim, olha a minha mão. Eu vou baixar minha mão e eu quero todo mundo nesse auditório e quem está nos acompanhando pela internet, eu quero todo mundo chorando. Vamos, atenção, eu estou mandando vocês, hein? Vamos lá, chorem. Por que você não chorou? Agora vamos fazer o oposto, porque assim que eu mandei vocês chorarem, eu agora vou mandar você ficar alegre. Vamos lá, todo mundo agora alegre. Por que não acontece? Porque ninguém é dono diretamente das suas emoções. Você não controla diretamente as suas emoções. Nem os atores e as atrizes controlam diretamente as suas emoções. Já conversei com atores e atrizes. Para chorar, eles têm que pensar alguma coisa que produz o choro. Para ter alegria, você tem que pensar alguma coisa que gera alegria. Quando Paulo diz assim, alegrem-se no Senhor, claro, ele está pensando na Evódia e na Sintique, que são duas irmãs que estão brigadas e que estão de birra. E Paulo está dizendo assim, parem com isso. Porque enquanto você está com amargura, enquanto que você está com ressentimento, enquanto que você está com falta de perdão, você nunca vai ter alegria. Porque a alegria não tem
Você tem que colocar sua mente naquilo que produz alegria. Então deixa eu falar para você aqui. Se eu mandar hoje dizer, olha, o pastor Ricardo mandou eu ir para casa alegre, você não vai ficar alegre. Para você ter alegria, você tem que tirar a sua mente daquilo que... Você tem que concentrar a sua mente naquilo que... E aí você sai da tristeza e vai para a alegria, da amargura para a alegria. Tem que parar com resmungos, com murmuração. Eu faço um exercício simples na minha cabeça. Por exemplo, eu tiro a minha atenção daquilo que pode provocar em mim tristeza. Como, Ricardo, você faz isso? Por exemplo, eu não assisto programa policial em fim de tarde, esses programas policiais. Não assisto. Eu já vivo com medo. E se eu for ver programa policial que só tem negócio de medo e pavor e sangue e não sei o quê, eu vou viver apavorado. Então eu não quero. Quero esse veneno na minha alma. Você sabe umas coisas que eu não entendo? Quando uma pessoa está morta na rua, ou um acidente, quantas pessoas param? Quanto trânsito para? Eu ouço no rádio, o trânsito está parado porque teve um acidente e os carros estão indo bem devagarzinho para ver a desgraça. É onde você coloca a sua mente. É naquilo que você pensa. E Paulo diz isso, irmãos. Põe a sua mente, você quer alegria, você quer paz. Põe a sua mente naquilo que é correto, que é puro, que é verdadeiro, que é louvável. Eu não quero minha mente habitando naquilo que é lixo, naquilo que é fossa, naquilo que é ódio, naquilo que é rancor. Não quero, minha mente eu não quero, eu quero colocar minha mente no que é belo, na poesia. Eu quero ternura, eu quero sensibilidade, eu quero elegância de comportamento. Por quê? Porque a alegria controla a nossa ansiedade. Porque o que é a ansiedade? O que é a ansiedade? Ansiedade é a antecipação do futuro, é o medo. Ansiedade é eu imaginar o tempo inteiro como é que eu posso me antecipar à vida. Ansioso, porque eu estou com medo do amanhã, eu estou com medo do que vai acontecer hoje à noite, eu estou com medo do que pode acontecer comigo. A minha mente está constantemente ansiosa porque eu quero ter controle sobre as pessoas. Aqui na porta da igreja sempre tem uma propaganda de uma pessoa que diz que traz amores. E eu trago amor, revelo data, eu faço casamento, trago o seu amor de volta. E a gente vivia brigando com essa faixa. E a gente tirava a faixa, colocava de volta, eu digo, deixa a faixa aí, porque faz até propaganda da Bethesda. Que as pessoas olham para a faixa e dizem assim, será que a igreja Bethesda faz isso? Porque a faixa é o seguinte, a gente quer ter controle sobre o sentimento dos outros, sobre como o outro vai responder a mim, como que o outro vai me amar ou deixar de me amar. E a gente às vezes provoca os céus, os anjos, os orixás, Deus, Jesus, a Virgem Maria, para que eles façam alguma coisa para a gente ter o controle sobre outras pessoas. E a gente não tem, porque ninguém tem controle sobre as decisões das outras pessoas, de nos quererem ou de nos abandonarem. Nós não temos esse controle.
Então, para que viver ansioso? Para que viver com essa ansiedade? E aí Paulo diz assim, para você vencer a ansiedade, você precisa de alegria, colocar sua mente naquilo que é belo, bonito, nobre, de boa fama, puro, digno de louvor. E o Joel falou aqui, né? Perdoar. O Joel falou hoje aqui. Ser cavalheiro com o outro. Ser uma dama com a outra pessoa. O que significa isso? Eu tenho horror à pessoa que distrata quem serve. Eu acho vil quem distrata o garçom, o balconista, quem é rude, bruto com a pessoa que está servindo você em qualquer circunstância. O faxineiro, a faxineira. Nós não é por nada, é porque isso não é digno, não é belo, não é bonito, não é de Jesus. Abra mão de tentar controlar as variáveis da vida, de controlar as pessoas, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a mente e o coração de vocês. Mas antes de chegar no tudo posso, naquele que me fortalece, Paulo ainda diz o seguinte: nós precisamos, para termos a força de poder tudo, nós precisamos desenvolver em nós maturidade. Maturidade. Deixar as coisas de crianças, infantis, ingênuas, bobinhas, tolas. Como? Aprendi o segredo de viver contente com tudo. Não tem carro? Vou de ônibus. E não vou ficar resmungando. Não tem lagosta? A gente come arroz com feijão e uma linguicinha. Tem problema. Aprendi a viver contente com tudo. Em qualquer circunstância. Tá bom. Alguém já disse que esse é o conceito do sábado. Esse é o conceito mais lindo do sábado. Em vez de você trabalhar 7 dias por semana, tem um dia que você diz assim, tá bom. Não, mas você pode ganhar dinheiro amanhã, mas eu não quero. Por quê? Porque Deus podia continuar criando. Deus disse assim, tá bom, não precisa mais criar nada. Estou satisfeito. E aí a Bíblia diz, e Deus descansou. E eu gosto desse conceito judaico, que os rabinos dizem, né? O que é o domingo? O que é o sábado? O que é o dia do descanso? É o dia em que eu me torno inútil, que eu não sou produtivo, que eu estou satisfeito com qualquer circunstância. Tá bom. Não precisa ter caviar, não precisa ter o melhor dos melhores, do luxo dos luxos. Não precisa, tá bom. E eu estou satisfeito. Mas você sabia, se você trabalhar de madrugada, você pode ganhar mais? Mas eu não quero. Porque eu quero viver contente na circunstância, qualquer que seja. Não é acomodação. É contentamento. Para que eu possa canalizar as forças da minha vida noutras coisas que são bonitas, que são... Você sabia que você, ao invés de estar na igreja no domingo, você podia estar fazendo Uber e ganhar dinheiro? Mas eu não quero. Você sabia que você podia fazer um negocinho a mais? Mas eu não quero. Por que você não quer? Porque eu estou satisfeito, estou contente. Porque eu quero amar os meus filhos, porque eu quero amar a minha mulher. Por isso eu tudo posso naquele que me fortalece. Não é que eu posso fazer tudo.
Eu posso suportar qualquer circunstância, porque Deus me fortalece na circunstância em que eu estiver. Não é que eu tudo posso, porque eu vou virar um super-homem, que eu vou virar um Golias, um gigante, que eu vou conquistar todas as coisas que estão na minha frente, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Não, não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é que eu posso enfrentar qualquer circunstância, porque Ele me fortalece na circunstância. Porque eu sei muita gente que sabe enfrentar as circunstâncias adversas da vida com paz. Eu conheço. Paz no coração. Eu já visitei pessoas desenganadas dos médicos. Eu e a Jerusa tivemos uma senhora, membro da Bethesda lá em Fortaleza, Terezinha é o nome dela, que um belo dia ela ligou para nós e falou: pastor, eu queria que você e a Jerusa viessem aqui. Fomos lá, ela disse: eu recebi o diagnóstico, eu estou com câncer, com metástase, já estou desenganada, os médicos dizem que já está alastrado por toda a região gástrica, não tem nada para ser feito. Aí eu falei: se não tem nada para ser feito, o que eu vim fazer aqui? Ela falou: eu queria que o senhor viesse aqui, porque eu queria agradecer a Deus pelo ensino da Igreja Bethesda, que me ensinou a enfrentar qualquer circunstância com paz de Deus no meu coração. Eu falei: mas o que a senhora quer dizer com isso? Ela disse: eu vou usar, ela usou essa expressão, eu vou usar os últimos meses de vida que eu tenho para emendar as relações que estão quebradas na minha família, para chamar pessoas que estão distantes, para oferecer o meu carinho, para enfrentar os últimos meses da minha vida com os meus netos e netas, porque eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. Eu falei: que testemunho lindo dessa mulher, de vida, que diante da própria morte, porque esse é o testemunho de Paulo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então deixa eu dizer para você, querido, querida, você pode, na dor mais atroz, ter paz. Você pode, nos momentos mais doloridos da vida, juntar os cacos da sua vida e seguir adiante, dando o próximo passo. Sabe por quê? Porque tudo você pode naquele que lhe fortalece. Na circunstância mais de abandono, de tristeza, você pode. Você não é candidato ou candidata ao fracasso. Você é candidato e candidata a uma vida bonita com Deus, porque tudo você pode naquele que lhe fortalece. Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas, às vezes, nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades. Não nos deixam enxergar a realidade e ainda nos mantém na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida, vida essa, com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora e pense nisso.